Oi, meus queridos, resolvi gravar esse segundo vídeo aqui para não ficar muito longo, né? Muito extenso, muito cansativo. Então, continuando aqui, lembrando que as nossas avaliações são interdisciplinares, transdisciplinares, né? Então, elas estão sempre dialogando aí entre as disciplinas. Aqui a gente vai abordar conteúdos de hermenêutica jurídica, teoria geral do direito, teoria geral do Estado, ciência política, tá ok? Então, vamos lá. A questão 1 dizia assim: o bom exegeta, ao interpretar a lei, deve dominar os tipos de conhecimento existente. Assim sendo, assinale a alternativa correta. Uma questão bem filosófica, né, sobre os tipos de conhecimento essencial para o estudante, para o acadêmico de direito. Saber diferenciar o conhecimento filosófico, o senso comum, o conhecimento religioso, o conhecimento científico, né? Só caiu os 4 aqui. A alternativa certa aqui, pessoal, era a alternativa C, C de casa. Olha aqui. Conhecimento religioso é baseado na metafísica e em dogmas. Ele ainda coloca entre parênteses o que é dogmas, verdades absolutas e incontestáveis. Não necessita de comprovação para ser aceito. Não é verificável, portanto é considerado exato e infalível. O que é um dogma, pessoal? Se a verdade é incontestável, ele é considerado exato, ele é considerado infalível, ele não tem erro, né? Ele é inquestionável. Isso é o conhecimento religioso, ele não precisa de comprovação para que você acredite, né? Enfim, a questão A traz erros, né? Conhecimento filosófico é o conhecimento da maioria das pessoas? Não, né, pessoal? Quem dera fosse conhecimento da maioria das pessoas. Ele traz o tópico de conhecimento filosófico, mas ele está descrevendo aqui todo um conhecimento do senso comum, né? Que é acrítico, acientífico e superficial. A B é o contrário, ele traz o senso comum, ele chama o senso comum, mas o conteúdo é do conhecimento científico, né? Olha que é sistemático, construído de forma racional, ordenada, é o conhecimento baseado em fatos, possível de ser verificado e pode falhar devido às constantes descobertas do mundo científico. Ele ainda está falando, né? Então, meus queridos, e a última aqui, né? Podia ser também, está dizendo que o conhecimento científico existe pela capacidade que o homem possui de refletir sobre tudo que envolve o mundo subjetivo. Ela está trazendo todo o conceito aqui, encadeamento lógico de ideias, baseado na reflexão. Está falando do conhecimento filosófico, tem nada a ver com científico aqui. Resposta correta, resposta C, conhecimento religioso, que é baseado na metafísica e em dogmas. Ok. A 2, também, há vários trocadilhos aqui, o aluno precisa estar atento, né? Olha só, a lei é anterior à justiça ou a justiça é anterior à lei? Dentro dessa problemática interpretativa do texto jurídico, é correto afirmar que o juspositivismo se afigura como uma corrente filosófica de fundamentação do direito justo que remonta às representações primitivas para... Ele está falando nitidamente do jusnaturalismo e não do juspositivismo, né? Foi apenas um trocadilho, como eu havia dito antes. Olha só, tem como fontes a divindade, a natureza, aspectos jurídicos, religiosos e míticos da sociedade. Nada a ver com juspositivismo. C. Jusnaturalismo rechaça todos os elementos da abstração do direito. Já nem vou continuar lendo, nada disso. É o contrário, né? O juspositivismo, que ele considera o direito natural como anticientífico, né? O juspositivismo, o objetivo da ciência do direito é estudar a ordem jurídica. Então não tem nada a ver. E a D e a C, pessoal, uma aberração, né? Um aluno meu não pode errar essa questão. Olha só, a questão D diz que a teoria tridimensional do direito é uma obra de Miguel Reale, que nela o autor busca por uma descrição neutra e objetiva do fenômeno jurídico e busca expurgar do direito todas as ciências não jurídicas. Pessoal, tá certinho, a teoria tridimensional do direito é uma obra do Miguel Reale, mas não tem nada a ver o que ele está falando aqui. Ele inverteu com a E, olha aí, em sua obra Teoria Pura do Direito, o alemão Hans Kelsen trata da interpretação do direito sob 3 ópticas simultâneas. Olha só, 3 óticas simultâneas. Ele trocou a teoria tridimensional
na questão D e a E, tá, pessoal? Nem vou continuar lendo. Está falando aqui da questão normativa, fática e axiológica, ou seja, fato, valor e norma. Resposta certa, então, a B de bola. Olha só, o pós-positivismo tenta restabelecer uma relação entre o direito e ética, pois busca materializar a relação entre valores, princípios, regras e a teoria dos direitos fundamentais. E para isso, valoriza os princípios de sua inserção nos diversos textos constitucionais para que haja o reconhecimento de sua normatividade pela ordem jurídica. Perfeito. Pessoal, a questão 3 foi uma questão de interpretação. Olha, interprete as sentenças abaixo e associe corretamente de acordo com o conhecimento que representa. Então eu coloquei 4 frases e você tinha que identificar essas frases. Se o conteúdo dessa frase ela é de teor científico, filosófico, religioso ou é de senso comum. Tranquilíssimo, pessoal, também. Olha só, frase A. Entre agricultores há uma máxima que sempre se ouve: o milho deve ser plantado no dia de São José. Sem base científica, essa informação foi repassada por gerações. A data sugerida coincide com a melhor época para o plantio. Grande conhecimento, né? A segunda frase: sabíamos que o mosquito da Aedes aegypti é o transmissor do vírus da dengue, mas recentemente descobriu-se que também é vetor para a zika e chikungunya através de pesquisas científicas. Terceira frase: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. E a D, no cristianismo, Jesus é filho de Deus. No islamismo, Deus falou diretamente com Maomé. Pessoal, não preciso nem dizer, né? A frase 1 está falando do senso comum. É um conhecimento adquirido através do senso comum, passado de geração em geração. Ele é acrítico, é acientífico, é superficial. Não é que ele é desprezível, é um conhecimento muito bem-vindo, inclusive, né? Diz ali que coincide com as datas do plantio, do melhor. Ou seja, passado de geração para geração. Mas ele é desvinculado do científico, do filosófico. O que eu quero é que o aluno saiba diferenciar o tipo de conhecimento, né? O segundo aqui é extremamente científico, né? Tá falando aqui do Aedes aegypti, né? Até o nome científico já diz, das pesquisas científicas, é um conhecimento estritamente científico, baseado na experimentação, né? No empírico, nos resultados. A questão C tá falando aqui uma questão extremamente filosófica, reflexiva, né? Fazendo ali uma alusão ao mito da caverna, talvez. Aí dá para o aluno dar uma viajada, mas de cunho filosófico, tá? E o D, no cristianismo, ele está dando uma informação religiosa, né? Baseado na metafísica, em dogmas, enfim, tudo aquilo que a gente estudou. Resposta, então, a ordem vai ficar 4, 1, 2, 3. A questão 4 vai dizer assim, ó. Ó o canto da cigarra, coisa linda. Vamos lá. A fonte de uma coisa é o lugar onde surge essa coisa, o lugar de onde ela nasce. Assim, a fonte do direito é aquilo que o produz, é algo de onde nasce o direito. Para que se possa dizer o que é fonte do direito, é necessário que se saiba de qual direito. Se cogitarmos o direito natural, devemos admitir que sua fonte é a natureza humana. Aliás, vale dizer, é a fonte primeira do direito sob vários aspectos. Está lá no Hugo de Brito Machado, né? Uma introdução ao estudo do direito. O texto acima fala sobre as fontes do direito. Sobre elas, as fontes do direito, assinale a alternativa correta. Pessoal, essa é uma questão que eu vou passar bem brevemente. Por quê? Porque se você ler a alternativa B, C e D, apenas há uma troca proposital, né, dos conceitos. Então, onde está conceito de doutrina, a gente coloca jurisprudência. Onde está de jurisprudência, a gente coloca de costume e vai trocando. Na verdade, são conceitos corretos, onde um é o conceito do outro. O único que está com o conceito certo é o conceito de lei. Vamos ler? Olha lá. A lei é o preceito jurídico escrito, emanado do legislador e dotado de caráter geral e obrigatório.
é, portanto, toda norma geral de conduta que disciplina as relações de fato incidentes no direito, cuja observância é imposta pelo ente estatal. Perfeito! Todas as características da lei, preceito jurídico escrito, emanado pelo legislador, dotado de caráter geral e obrigatório, que vai ser ali imposto pelo poder estatal, pelo ente estatal. Perfeito, pessoal. Eu não vou ficar comentando as outras. Olha só para a gente passar bem rapidamente. Olha, o que é um conjunto de decisões reiteradas, uniformes e constantes? Jurisprudência. O que é a produção realizada por pensadores, juristas, filósofos do direito? Isso é doutrina, né? E pessoal, o que são práticas consuetudinárias que agregam um elemento? O que são práticas consuetudinárias? Estudamos isso. Lembra quando eu falei do direito do civil law, do common law? O que é o direito consuetudinário? É aquele baseado nos costumes. Perfeito. Questão simples também. Dos 4 métodos clássicos de interpretação para a hermenêutica jurídica, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá. Método sistemático impede que as normas jurídicas sejam interpretadas de modo isolado, exigindo que todo o conjunto seja analisado simultaneamente à interpretação de qualquer texto normativo. O que está errado aqui? Nada. Método sistemático analisa a norma dentro de um sistema e não de modo isolado. Perfeito. Interpretação teleológica busca os fins da norma legal. O que está errado aqui? Nada, está perfeito. Lembra? Meus alunos de sociologia vai lembrar aqui quando eu dei aula sobre Augusto Comte, que o Comte, no positivismo, né, ele tem uma visão teleológica da história, ou seja, a humanidade, a história da sociedade caminha para um fim, telos, fim. Então a interpretação teleológica está preocupada com o fim, com a finalidade da norma. A alternativa C, a interpretação axiológica, busca explicitar os valores que serão concretizados pela norma. Perfeito, pessoal. Axioma, valores. Veja que a etimologia das palavras nos ajuda muito. Interpretação sistemática é a interpretação da norma dentro de um sistema, de um ordenamento jurídico, não de forma isolada. Eu não interpreto a norma isoladamente, mas dentro de um sistema, interpretação sistemática. Interpretação teleológica, eu não analiso a norma de qualquer jeito, eu vejo qual é a finalidade, qual é o espírito dessa norma, qual o fim que o legislador quer atingir com essa norma, né? E o método de interpretação axiológica, axioma, eu estou buscando explicitar os valores que são caracterizados na norma, né? Estudamos isto exaustivamente quando estudamos a teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma, né? O método gramatical perfeito, pessoal, consiste em uma atividade preliminar de interpretação que limita a descobrir e fixar qual deve ou pode ser o sentido de uma frase, de um dispositivo da norma, ou seja, a interpretação literal, né? A interpretação gramatical, perfeito. E por último, uma aberração aqui, né? O aluno que errou essa não pode errar, mas o momento de errar é agora, vocês estão apenas no primeiro semestre. A gente compreende, mas não pode ter esse tipo de erro. Repito, o momento de errar é agora, não vai errar isso lá no concurso. Pelo amor de Deus, olha só, pessoal, no método sociológico de interpretação da norma jurídica, o intérprete ignora os valores sociais e a relação da norma com a sociedade, apenas analisa a vontade da Bíblia. Pode isso, pessoal? De forma alguma. Olha só, se a interpretação é sociológica, como que os valores, como que o intérprete vai ignorar os valores sociais? Uma aberração completamente, um despropósito, né? E vamos para a última questão, essa sim, também muito fácil. Olha só, das alternativas abaixo, 3 estão corretas. Apenas uma está incorreta, identifique-a.
Qual que está incorreta aqui, pessoal? De novo, vamos ler. Direito natural é a ideia abstrata do direito. O ordenamento ideal corresponde a uma justiça superior e anterior. Nem vou ler o resto, está perfeito. Percebam, pessoal, que essas questões, elas dialogam. Este conteúdo te ajuda a responder questões anteriores. Então, se o aluno, igual a gente fez na questão de ciência política, na avaliação de ciência política, quem faz tudo, né, no final apenas coloca a cerejinha lá no bolo. Olha só, a A, perfeito. Vamos ver a B? Direito positivo é o ordenamento jurídico em vigor em determinado país, em determinada época. É o direito posto, o direito igual à lei, produzido pelo Estado. Acabamos de falar isso, né? Perfeito, produzido pelo Estado. Tá lá na teoria pura do direito do Kelsen, né? Perfeito. Pós-positivismo tenta restabelecer uma relação entre direito e ética. Tá perfeita. Não vou repetir porque a gente já falou disso anteriormente. Olha a D, pessoal. Promove a consideração complementar e não excludente dos três elementos, fato, valor e norma. De novo, a teoria é também conhecida como dialética da complementariedade. Estamos falando da teoria tridimensional do direito do Miguel Reale. Perfeito. E a última, para a gente encerrar, para fugir da vagueza do justnaturalismo e da rigidez do positivismo, o pós-positivismo busca equilibrar as duas correntes. Tá certo isso aqui? Perfeito, tá certo. Por isso, nas interpretações modernas, atuais, contemporâneas, o intérprete deve simplesmente realizar a subsunção do fato concreto à norma em abstrato. Tá certo isso, pessoal? Subsunção do fato concreto à norma em abstrato. Isso tem a ver com pós-positivismo? Lembra do exemplo que eu dei na sala? Proibido entrar com cão. Aí o cara vai no restaurante e entra com um urso. Aí você fala, poxa, não pode entrar aqui com esse urso. Não, ali está escrito proibido entrar com cão. Positivismo, né? Dura lex sed lex. É obediência cega à lei. Lembra que eu expliquei em sala, pessoal? Cuidado, o nazismo foi legal. A escravidão foi legal, do ponto de vista legal. O apartheid na África do Sul foi legal. Mas será que tudo que é legal é moral? Nós fizemos essas questões interpretativas. E o pós-positivismo vai trabalhar exatamente isso. Lembra? Trabalhamos na sala, comentei com vocês sobre o Tribunal de Nuremberg, do Eichmann. Lembra? Pois é, pessoal. Falamos até um pouco sobre Hannah Arendt, né? Cuidado, a questão do positivismo aqui não pode cair nessas armadilhas. Isso mostra se o aluno tem conteúdo ou se ele não tem, se ele simplesmente está chutando. Olha só, deve simplesmente realizar a subsunção do fato concreto à norma em abstrato e não acrescentar o valor, não acrescentar o axioma e nem se nortear pelos princípios como a dignidade humana. Negativo, pessoal. Dura lex, sed lex e pós-positivismo não combinam, ok? Então é isso. Encerramos aqui uma prova facílima. Tenho certeza que todo mundo detonou nessa prova.